Olá, pessoa extraordinária. Tudo bem com você? Em Cristo, espero que sim. Bem-vindo e bem-vinda ao significado e conteúdo relacionado ao seguinte tema: a Bíblia e a programação neurolinguística, os significados da comunicação eficaz. Pense nisso aqui e agora. Eis o primeiro conteúdo. Vai valer muito a pena para você ver, ouvir e sentir a mudança extraordinária que vai acontecer na comunicação com este encontro. Eu tenho novidades. E a Bíblia, a palavra do Deus vivo, diz em Colossenses capítulo 1, versículos 10 e 11. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Graças a Deus. Palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Faz sentido para mim, faz sentido para você. Os significados da comunicação eficaz. Se reconhecer, pense nisso, se reconhecer é a única forma de escrever a sua história. Eu tenho novidades e vale a pena aprender esse significado e conteúdo aqui e agora. Você já parou para pensar que você abriu os olhos nesta manhã e obteve de presente mais 24 horas para viver e realizar os seus objetivos e estado desejado? Pense nisso. Qual o seu desejo mais profundo? Eu fico imaginando a programação neurolinguística, PNL, tem como base de sua formação o foco na comunicação, que é parte essencial da programação da mente de forma consciente. Poder falar da forma como o cérebro, o meu e o seu, aprende e entende é aprender a arte de se comunicar consigo mesmo e com qualquer outra pessoa.
a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 3. Por isso devemos prestar mais atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus Cristo, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Se a Bíblia diz isso, eu acredito. Significados da boa comunicação. Sabe, quanto mais você aprimora a sua comunicação com a Bíblia, a Palavra de Deus e a PNL, Programação Neurolinguística, mais animado fica. A comunicação tem um impacto direto na construção dos seus relacionamentos interpessoais. A Bíblia e a programação neurolinguística oferecem diversas ferramentas que podem aprimorar o processo de sua comunicação e, com isso, as nossas interações. Você já parou para pensar nisso? Quando você, nesse exato momento, quando você se depara com uma determinada situação ou problema, as informações são recebidas por meio dos canais sensoriais que passam por filtros, nossas programações, e formam uma representação interna que é diferente para cada pessoa. Faz sentido para mim? Faz sentido para você? Os significados da comunicação eficaz. E essa representação interna gera um estado na pessoa, ou seja, leva a diferentes emoções que acabam interferindo na fisiologia, nos comportamentos e nas ações dessa pessoa. Veja, sinta, ouça e entenda. Eu fico imaginando aqui e agora, ao observar a reação ou o comportamento frente a determinada situação, é importante você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, de criar empatia. Uma das ferramentas que a programação neurolinguística utiliza para criar empatia é a técnica do rapport, que ocorre quando se alinha em congruência o comportamento, as ideias e o nível de capacidade da outra pessoa, criando uma maior sintonia com o outro, ou seja, o seu próximo mais próximo. Você já parou para pensar nisso?
Outra ferramenta que a programação neurolinguística utiliza para aprimorar o processo de comunicação é utilizar os 3 canais de comunicação: visual, auditivo e sinestésico. Cada um de nós, eu e você, temos uma preferência nesses canais. Inclusive, é a forma como registramos melhor as informações que recebemos do ambiente. Pense nisso. As pessoas mais visuais têm uma tendência a registrar melhor as informações que elas podem enxergar. Apresentam facilidade de lembrar imagens que tenham visto. As pessoas auditivas têm mais facilidade, têm mais facilidade de registrar as informações que elas escutam. As pessoas mais sinestésicas registram melhor as informações que elas podem sentir. Faz sentido para mim, faz sentido para você. Eu e você relacionamos com pessoas que apresentam perfis históricos, valores e metas diferentes. Utilizando algumas técnicas da programação neurolinguística e a microexpressões faciais, você poderia criar uma empatia com as pessoas, aprimorar a sua comunicação e, consequentemente, a capacidade de influenciar positivamente e gerar melhores relacionamentos interpessoais. E, acima de tudo, você deveria utilizar a Bíblia, a Palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. Você poderia, em nome de Cristo, permitir que o Espírito Santo de Deus o convença do pecado, da justiça e do juízo para os profundos ajustes em sua comunicação que pode ser eficaz. Você já parou para pensar nisso? Mudando os pensamentos, muda-se a vida. Quando eu e você temos a mente de Cristo, tudo se torna mais fácil. Eis o primeiro conteúdo e significado da comunicação eficaz que Cristo deseja para você. Até o próximo significado e conteúdo que pode mudar a sua vida. Sua vida, sua responsabilidade. Se você não muda, tudo se repete. Você já parou para pensar nisso?